Senhoras e senhores, passamos agora ao quinto painel, com o tema Mercados Digitais e Regulação. Como moderadora do painel, convidamos a presidente do Instituto Brasileiro de Segurança Jurídica, IBSEJU, doutora Ludmila Rocha Ribeiro. Boa tarde a todos os presentes. Dando início ao quinto painel, cujo tema é Mercados Digitais e Regulação, cumprimento inicialmente os palestrantes que me ladeiam, o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, a diretora da Meta, Paula Farani, e o advogado-geral da União de sempre, Bruno Bianco. Registro e adiro todos os agradecimentos e homenagens feitas à Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do presidente do Conselho Federal e do diretor da escola. Permita-me, todavia, fazer um registro muito especial. A parabenização e agradecimento ao professor Ricardo Campos pela idealização e realização deste evento. Sem o Ricardo, nada disso estaria acontecendo. O professor Ricardo Campos é merecedor de todas as homenagens, não apenas por isso, mas por representar tão bem o Brasil na Alemanha, nessa academia e nas ciências jurídicas na Europa. Todos temos muitos orgulhos de você, Ricardo. O poder de impactar a economia pelas Big Techs é inquestionável. O alcance da interferência ultrapassa a atividade principal, atingindo mercados adjacentes. Seja ao privilegiar empresas ligadas ao mesmo grupo econômico, seja minando a concorrência, impedindo o desenvolvimento tecnológico de startups ou até de empresas já pré-estabelecidas. Há poucos dias, eu conversava sobre regulação de mercado digital com o professor Anderson Torres, da UFG, meu estado, e também uma das maiores autoridades de inteligência artificial do Brasil. E ele me relatou a preocupação com as pequenas e médias empresas de tecnologia, que poderão sucumbir diante de possíveis normatizações feitas no âmbito de regulação que teria por alvo as Big Techs. Esse é o fio condutor do nosso painel. E, desde já, passo a palavra ao Dr. Bruno Bianco, pelo tempo de 15 minutos. Muito bom dia a todos. Doutora Ludmila, muito obrigado pelas palavras. Uma honra estar aqui com a senhora, também com os nossos demais colegas de mesa. Doutor Vinícius, ministro da Controladoria Geral da União, uma honra. Doutora Paula Farani. Agradeço também essa plateia, agradeço aos organizadores, na pessoa do colega Ricardo Campos. Agradeço ao convite. Enfim, uma honra imensa poder estar aqui, especialmente tratando de um tema de tamanha relevância para o país, para os brasileiros. E, mais do que tudo, a minha ideia aqui, de maneira muito breve, é tentar trazer algumas provocações, tentar colocar algumas visões bastante particulares, em que eu pude formar, na minha experiência pretérea enquanto servidor público, quase 16 anos de servidor público, e agora com uma visão um pouco mais privada desse mercado, atuando diretamente nas questões de telecom. Então, trago aqui um apanhado de ideias, mas, repito, apenas com a finalidade de contribuir com o debate, de provocar os meus debatedores, colegas e amigos, para que nós possamos contribuir com esse evento que tem sido um sucesso. Eu, uma vez mais, também, parabenizando os organizadores, faço referência aqui às falas de ontem e também de hoje, de altíssimo nível, dos ministros do Supremo, dos presidentes das Cortes Constitucionais. De fato, uma oportunidade ímpar poder estar aqui ao lado de pessoas tão relevantes e importantes no cenário jurídico para que a gente possa evoluir e chegar em casa com, ao menos, mais inquietações do que aquelas que já temos normalmente nessa nossa vida no direito. Para iniciar o tema, de maneira bem breve, eu acho fundamental fazer uma contextualização de o que nós tínhamos em 1997 e o que nós temos hoje. E por que eu digo 1997? Porque eu trago aqui a nossa discussão, a Lei Geral de Telecomunicações, a LGT, e o contexto em relação ao qual ela foi criada e quais as tecnologias que nós tínhamos no momento do seu advento. Pois muito bem, eu inicio em 1994, quando o Brasil assina o Acordo sobre Telecomunicações com a OMC.
E o Brasil se obriga a assegurar aos prestadores de serviços qualquer outro Estado-membro o acesso às suas redes públicas. Esse é o primeiro ponto fundamental que começa a alterar a realidade das telecomunicações no Brasil. Na sequência, em 1995, nós temos a tão conhecida emenda constitucional número 8, que traz a possibilidade de uma exploração privada das telecomunicações, retira a obrigação de exploração com empresas de capital público, puramente empresas públicas no mercado telecom. E aí, na sequência, 2 anos depois, aí sim chegamos na Lei Geral de Telecomunicações, que ela estabelece, de fato, as bases de uma reorganização do setor. Ela traz segurança jurídica para a exploração privada e, mais do que tudo, cria a nossa Anatel, primeira agência reguladora criada no Brasil, portanto, com a Lei Geral de Telecomunicações. Qual era esse contexto e qual a importância dessa digressão histórica? Nesse contexto, a tecnologia mais avançada que tínhamos até o momento era o telefone. E o telefone prometia romper barreiras entre a telecomunicação, especialmente a longa distância, mas ele tinha várias restrições. Ele estava absolutamente concentrado em famílias de altíssima renda, especialmente no Brasil. Todos nós lembramos que o telefone era altíssimo, de altíssimo custo, e uma linha telefônica chegava a custar quase $5.000. E ela fazia parte ali das declarações de imposto de renda dos nossos pais e avós. Portanto, uma tecnologia hoje absolutamente obsoleta, mas na época o que nós tínhamos de fundamental importância e, de fato, rompeu com as barreiras da telecomunicação. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque esse é o cenário que nós tínhamos quando da criação da Lei Geral de Telecomunicações. Obviamente que o marco regulatório, que as novas leis foram surgindo, mas nós ainda estamos sob a égide da Lei Geral de Telecomunicações e a realidade, quase 26 anos depois, é absolutamente distinta. O setor tomou outra dimensão e vivenciou uma revolução na forma como as pessoas se comunicam. Quais os motivos? Eu reputo que grande parte dessa revolução se dá e se deu por conta dos novos serviços ditos over the top, que estão acima da rede. São as aplicações que utilizam de redes de telecomunicação como suporte e oferecem ferramentas de comunicação interpessoal de outra forma, de forma gratuita, rápida, mais eficiente. Portanto, não mais se valendo das redes de telecomunicação, mas acima delas. Serviços, de fato, over the top. Temos aqui, por exemplo, algo como computação em nuvem, cibersegurança, processamento massivo de dados, internet das coisas, inteligência artificial, uma outra realidade. Novíssimas tecnologias. E também com novos agentes econômicos envolvidos. E aí o cenário mudou. Temos uma nova fase, uma nova realidade para que possamos pensar em algo ou em uma regulação que faça frente a isso. E a sociedade caminha assim mesmo. As tecnologias vêm, se colocam, quase que se impõem, e o direito corre atrás. A sociedade se adapta e o direito depois busca correr atrás de uma regulação específica. Mas no caso concreto, com toda a isenção possível e todo o respeito, 26 anos é muito. São demais. Chega a ser o momento de repensarmos e, de fato, estamos repensando. E aqui a primeira conclusão. Enquanto em 1997 os nossos desafios eram buscar primordialmente conectar terminais telefônicos para a comunicação entre duas pessoas, hoje nós temos comunicações que suportam várias comunicações multilaterais. Conexões simultâneas de milhões de pessoas, empresas, governos, anunciantes, transações bancárias, redes descentralizadas de blockchain, trabalho remoto, videoconferência, streaming de dados, ferramentas de geolocalização quase que diárias não, em minutos, em segundos, sendo utilizadas, e novas ainda sendo preparadas, como inteligência artificial, metaverso, computação quântica. Então, de fato, essa é a primeira conclusão, nós precisamos de uma mudança.
A mudança regulatória se impõe. E eu não trago aqui nenhum juízo de valor ainda. Eu me coloco ainda em uma constatação proemial aqui ainda, para que nós possamos nos contextualizarmos. E, Ludmila, se eu passar do tempo, você me corte aqui, que depois a gente volta a falar nos debates. E, mais ainda, a internet hoje se coloca como um meio viabilizador de quase todos os direitos fundamentais e sociais. Nós já discutimos, e temos que discutir, o direito ao acesso à internet como direito fundamental. Ele viabiliza o direito ao trabalho, especialmente no momento pós-pandemia. Ele viabiliza o acesso à saúde, consultas online. Tivemos aqui ontem a palestra excepcional do presidente do Einstein. Repito, quase todos os direitos fundamentais hoje, se não todos, somente se viabilizam com o direito fundamental ao acesso à internet. E nós temos que garantir esse acesso. Garantir esse acesso, temos que garantir o avanço tecnológico e temos o desafio de criar uma regulação. Aí nós chegamos a uma encruzilhada. E uma encruzilhada que quase o mundo todo passa quando está diante da necessidade de uma regulamentação de uma nova tecnologia. Eu participei ativamente da regulamentação dos motoristas de aplicativo. Situação absolutamente semelhante. Nós não podemos e não devemos e não queremos cercear a tecnologia, porque ela é muito boa, ela muda a vida das pessoas, ela facilita e cria novos acessos. Lembrando que essas novas plataformas, Paula, elas são elas são a porta de entrada para a internet. Então nós temos o dever de protegê-las. E a regulamentação não pode cercear a tecnologia ou mesmo inibir o desenvolvimento. Isso é muito claro, porque nós dependemos disso para que possamos viabilizar o direito fundamental ao acesso. Lembrando que elas são as portas de acesso. Por outro lado, nós não podemos deixar uma terra sem lei. Temos que criar a regulamentação. E aqui é a encruzilhada. Nesse ponto, eu cito alguns desafios para fins de provocação, em relação aos quais nós temos a obrigação de nos debruçarmos para que possamos chegar do outro lado, ministro Vinícius. O primeiro deles é o seguinte: como lidar com as assimetrias regulatórias entre serviços de telecomunicações e os SVAs, de forma a garantir equilíbrio de condições e um mercado competitivo saudável? Ponto fundamental para todos nós. Porque essas tecnologias simulam serviços de telecomunicação. E eu uso o termo simular aqui sem nenhum tom de crítica. Simplesmente porque eles prestam os mesmos serviços, entre aspas, de maneira mais eficiente. Mas os serviços são os mesmos. Mas não são serviços de telecomunicação propriamente ditos. Como lidarmos com a concorrência diante de crescente poder econômico das grandes plataformas digitais, que não são apenas uma prestadora de serviço principal, mas elas se organizam em ecossistemas de vários serviços em mercados adjacentes, servindo como os verdadeiros portões de entrada para acesso à internet. Como eu já disse. Como lidar com o possível abuso do poder dominante e barreiras de entrada para a concorrência, já que, mais do que conectar e permitir comunicação entre pessoas, essas plataformas são capazes de coletar e processar enormes quantidades de dados, informações sobre comportamentos, preferências, interesses, ideias, conhecimentos, traços físicos, psicológicos dos seus usuários. O ministro Barroso, ontem, presidente, foi muito bem, como de costume, ao citar, inclusive, receios de uma possível grande expressão das máquinas em relação ao ser humano, diante desse inúmero arcabouço de informações que eles têm acesso. Como conciliar a necessidade e a adequação de uma regulação ex ante? Ela é necessária? Ela é fundamental? Ela é possível? Nós conseguimos manter o mercado regulado com a autorregulação, também muito bem citada ontem, ou nós necessitamos de uma regulação ex ante? Ponto fundamental, acho que a Paula certamente vai explorar isso aqui, e o ministro idem. Um ponto ainda mais polêmico: como conciliar a neutralidade de rede? Princípio de governança da internet, segundo o qual o tráfego de dados deve ser tratado igualmente, sem discriminação,
com eventuais cobranças de valores dessas big techs, dessas over the top, já que elas se valem da infraestrutura, já que elas necessitam de uma infraestrutura cada vez maior, já que elas são certamente as maiores utilizadoras do tráfego de dados no Brasil e no mundo. Temos ou não como criar uma contribuição. Essa contribuição ela é ou não contra a neutralidade de rede, porque essa é a discussão que se coloca nos dias de hoje. Eu trago aqui, até para o ministro Vinícius poder, se possível, no debate explorar, que eu me lembro que o CAD, ministro, já julgou o zero rating e trouxe, Paula, a possibilidade de distorções ou discrepâncias, também com muita cautela usando essas expressões, na possibilidade de oferecimento de serviços gratuitos. Será que isso é contra ou não a neutralidade de rede? Será que isso pode ser um precedente para que a gente crie a possibilidade de uma contribuição dessas OTTs, para que possamos melhorar as infraestruturas? Também um ponto para pensarmos. E por que eu trago essas ponderações e esses desafios? Porque nós teremos que enfrentar essa discussão. E estamos aqui na Europa, e agradeço muito toda a acolhida do grupo da universidade que nos acolhe nesse momento, no CEDIA, para dizer que a Europa já enfrentou o tema e tem enfrentado. Do ponto de vista jurisprudencial e também do ponto de vista de regulação, com o DMA, o Digital Market Act, e também o DSA. E trouxe várias regras que buscam, um ato normativo que busca endereçar partes desses desafios. E certamente é um exemplo para que nós possamos balizar as nossas discussões. E cito, por fim, nesse quesito, o projeto de lei 2768, de autoria do deputado João Maia, do Rio Grande do Norte, que busca regulamentar também todas essas questões, endereçando-as como fez a Europa, mas de forma menos detalhada, como o próprio projeto o faz, o diz expressamente, no sentido de buscar uma solução para essas inquietações que se colocam diante da comunidade jurídica, diante da comunidade científica e, mais que tudo, diante da sociedade, que precisa de regulamentação e também quer que as plataformas continuem prestando esse serviço fundamental, repito, para que a sociedade possa ter acesso a direitos fundamentais. Para encerrar, eu não sei se eu estou cumprindo o meu tempo, eu queria falar rapidamente das assimetrias. Assimetrias que se colocam diante da regulamentação, Paula, da Lei Geral de Telecomunicações, quando trata de serviços de telecomunicações propriamente ditos e de SVA, que são os serviços de valores adicionados. O que eu quero dizer com isso? Nós temos aqui, e eu repito, as grandes empresas, as Big Techs, as OTTs, operando acima da rede, utilizando a rede como um usuário de internet normal, sem a possibilidade de cobrança diferenciada, e aqui prestando os mesmos serviços de telecomunicação que são prestados pelos serviços de telecomunicações propriamente ditos, que são regulados. Por exemplo, tem regras de qualidade no atendimento, reporte de dados, cotas de conteúdo nacional, obrigações tributárias, como ICMS, Telecom, FUST, Funtel, Fistel, Condecine, entre outros, que são diretamente aplicados. Me dá mais um minutinho? São diretamente aplicados aos serviços de telefonia propriamente ditos, que são regulados pela Anatel e não são submetidos às OTTs, que são SVAs, e prestam os mesmos serviços de maneira over the top. Eu vou dar um exemplo claro, uma metáfora simples. Imaginemos, por hipótese, uma empresa ferroviária. E ela presta um serviço de transporte sobre trilhos. E essa empresa é regulada por um arcabouço legislativo, ela tem uma concessão do governo, ela tem que arcar com obrigações tributárias, regulatórias, é regulada pela agência respectiva e presta esse serviço diuturnamente, inclusive com regulações específicas quanto ao seu preço, podendo cobrar uma passagem apenas
para que o passageiro possa viajar durante várias horas e várias localidades. Imagine essa empresa. E imaginemos, por hipótese, mais 2 minutos eu encerro, eu juro. Imagine que depois nós nos deparamos com uma nova empresa, com uma tecnologia disruptiva e que acaba por mudar todo o transporte sobre os trilhos, de maneira mais eficiente, mais rápida e melhor para a população. Uma nova tecnologia deve ser estimulada. Pois muito bem, só que ela trafega nos mesmos trilhos. E ela não tem nenhuma regulação. Ela não está submetida à agência, ela não tem regulamentação sobre preço, ela pode cobrar o preço que ela quiser, ela usa os trilhos e paga como se fosse um único passageiro, já que as empresas as empresas ferroviárias não podem mudar o preço para elas, porque ela tem que ter a neutralidade nas ferrovias, e ela não é submetida a regra nenhuma. Acontece que, ao longo do tempo, ela cada vez mais começa a tirar os passageiros das ferroviárias tradicionais, porque ela é mais eficiente. Ela cobra o que ela quer, e os passageiros começam a migrar das ferroviárias para elas. No entanto, aquelas que estão vinculadas às políticas regulatórias são obrigadas a criar e a ampliar a infraestrutura. Mas a nova tecnologia não precisa, porque ela não é regulada. Então as ferrovias precisam criar mais infraestrutura. Precisam capilarizar mais as ferrovias. E quem usa as ferrovias, mais e mais, é a nova empresa. E ela migra o serviço idêntico das ferrovias e acaba por transformar esse transporte ferroviário sem que tenha regulação. Também, por fim, ela acaba tirando a arrecadação tributária, porque os pacientes migrando, eles não mais contribuem, os passageiros, perdão. E assim nós criamos um mercado absolutamente assimétrico. E por que eu estou trazendo essa metáfora? Para que a gente pense. Nós não podemos cercear a tecnologia e nunca o faremos. Só que também não podemos ser omissos na regulamentação para que possamos, sim, criar caminhos para que a tecnologia nasça, se desenvolva e flua sem que o mercado seja absolutamente desregulado, desigual e assimétrico. Muito obrigado. Muito obrigada, Bruno Bianco, pelas palavras. Eu já passo a palavra para Paulo Farani. Gostaria de dar bom dia a todos, cumprimentar a todos, a OAB, na pessoa do ministro Vinícius Carvalho. É um prazer estar aqui com vocês, poder debater esse tema que eu acho que é muito importante e do qual eu sou uma pessoa apaixonada, né? Direito à concorrência e mercados digitais é realmente o tema que eu gosto de falar. Meu nome é Paula Farani, eu sou diretora de políticas concorrenciais da Meta para a América Latina. A Meta, como todos sabem, é Facebook, Instagram, WhatsApp e muitos outros dos aplicativos que todos nós usamos no dia a dia. Eu queria começar minha fala falando um pouquinho sobre a Meta, sobre a forma como os aplicativos influenciam o nosso dia a dia e sobre como a Meta está presente no Brasil e com os empreendedores brasileiros. Em seguida, eu vou passar e vou tratar um pouquinho sobre a regulação econômica e sobre algumas reflexões e dar aqui algumas das sugestões que a Meta tem trazido para o debate público sobre a regulação econômica nos mercados digitais, o que é necessário, o que deve ser feito. Então, deixa eu começar falando um pouquinho sobre a Meta e o empreendedor brasileiro, né? Então, o que as nossas plataformas fazem? As nossas plataformas, elas democratizam o acesso para o empreendedor a públicos que antes só eram acessíveis via grandes empresas, via grandes investimentos em anúncios. Pequenos e médios empreendedores têm expandido os seus negócios graças ao uso de anúncios na Meta. E aqui eu acho importante fazer uma reflexão e lembrar que, no Brasil, as pequenas e médias empresas, elas são responsáveis por 27% do PIB. Elas são responsáveis por mais de 54% dos empregos formais, e isso em 2023. Então, quando a gente fala que os aplicativos eles democratizam o acesso e eles tornam as pequenas e médias empresas mais eficientes, a gente está falando de algo que realmente contribui diretamente com a economia brasileira.
Uma pesquisa de ferramentas digitais que a Meta contratou e foi realizada pela Ipsos em 2022, eu trouxe aqui alguns dados, né? Então, 93% relatam que os aplicativos da Meta ajudaram seus negócios e 83% relatam que os aplicativos da Meta ajudaram a criar empregos em suas comunidades locais. E aqui a gente está só falando de pequenas e médias empresas, que são a porta de entrada na formalidade de todas aquelas empresas que, na verdade, nunca entram nessas pesquisas, são todas as empresas informais. Desculpa, eu sou baixinha. Então, como falar também da Meta, dos nossos aplicativos, sem falar da pandemia e tudo que passou e das pessoas que tiveram que se reinventar na pandemia. Então, o impacto das ferramentas da Meta, e principalmente num país como o Brasil, em que o WhatsApp é tão difundido, nos empreendedores digitais, né? Então, globalmente, mais de 200 milhões de empresas usam as ferramentas gratuitas, e essas ferramentas são gratuitas, esse é o modelo de negócios da Meta, as ferramentas são gratuitas e a empresa vende, por sua vez, anúncios. E as nossas plataformas foram essenciais. Hoje, você quer abrir um negócio, em menos de 15 minutos, você abre uma página no Instagram, no Facebook, você começa a se comunicar com seus clientes via WhatsApp, sua empresa está aberta. Não tem muito mistério. Só que a Meta não está aqui só para apoiar os empreendedores e as grandes empresas, ou até mesmo as PMEs. A gente está aqui também para contribuir com o Brasil. Então, a Meta, quando a gente fala de Meta e o Brasil, é preciso entender que a Meta, além de ser uma grande contribuinte, além de ser uma grande empregadora, ela também é uma grande treinadora e aceleradora de startups. Então, a Meta já acelerou mais de 300 startups no Brasil, é um dos maiores aceleradores de startups no Brasil. A Meta e a AWS, que é um dos braços da Amazon, estão atualmente capacitando 50 mil pessoas em nuvem, marketing digital, tecnologias para metaverso. A gente tem um programa chamado Cidadão Digital, que eu pessoalmente acho muito interessante, mãe de adolescente, né? Então, esse programa ele já impactou mais de 170 mil adolescentes brasileiros, com educação sobre cidadania digital. O que você precisa saber para se proteger na internet. E também, como mulher, me orgulho muito desse último programa, que é o She Means Business, em que a Meta ajuda a criar uma rede de mulheres empresárias, junto com deputadas, senadoras, políticas, e cria redes para as mulheres se apoiarem dentro dos negócios. Então, e por último, tem o consumidor, né? Estamos aqui, todas as empresas, para servir o consumidor. E aí eu acho interessante, e aqui até fazendo uma ligação aqui com alguns dos itens que o Dr. Bruno trouxe, que é aonde que a Meta se insere na vida do consumidor. Claro, estamos muito presentes, mas um dos lugares que a gente se orgulha muito de estar é no momento da necessidade. Então, a Meta lançou recentemente, junto com o Ministério das Mulheres, o Ligue 180 via WhatsApp. Embora não seja uma necessidade regulatória da Meta oferecer esse serviço, a gente entendeu que em regiões longínquas, no interior, em lugares de difícil acesso, em lugares em que às vezes não pega o telefone tradicional, você precisa ter acesso, principalmente mulheres vulneráveis, precisam ter acesso ao 180. Então, isso foi lançado e isso mostra algumas coisas, né, sobre como funciona a Meta. Primeiro, a Meta é uma OTT, ela é uma empresa over the top. Mas só que isso não significa que a Meta não seja dependente da infraestrutura de telecomunicações. Ela é dependente da infraestrutura e ela precisa, principalmente, que a infraestrutura esteja presente. Por quê? Porque ela é demandante do serviço das redes, os usuários são demandantes do serviço das redes e o que a Meta é? A Meta é a provedora do conteúdo. Tá? Inclusive, como provedora de conteúdo, um dos grandes investimentos que nós fazemos é de localizar esse conteúdo, para que o conteúdo esteja rápido no seu telefone, que não fique demorando muito tempo para você ter acesso, fique ali vários segundos subindo. A Meta faz grandes investimentos para trazer todo esse conteúdo que às vezes é produzido no exterior para o Brasil, para que ele seja localizado aqui. Então,
usando até esses temas são um pouco áridos, né, difíceis de compreender. Então, eu gostei da analogia do Dr. Bruno. Então, na ferrovia, quem somos nós? Nós somos a fazenda de soja. Nós produzimos a soja e vendemos esse conteúdo para uma empresa que vai, por sua via, contratar a ferrovia e, assim, transportar até o porto, enfim. Então, a Meta ela não é uma ferrovia concorrente, ela não é o contratante do serviço, ela é a fazendeira de soja, é isso. Então, eu acho que, dito tudo isso, né, quem nós somos, o que nós fazemos, eu acho que é importante discutir a regulação econômica. A gente tem escutado muito que existe uma necessidade por regulação, e uma das mensagens que eu queria deixar aqui hoje é que a Meta não se opõe à regulação econômica. Tá? A gente reconhece a importância de ter uma regulação progressiva, baseada em evidências, mas eu acho que é importante a gente primeiro pensar em por que regular e o que estamos regulando. Qual é a falha de mercado que existe para que essa regulação, ela, de fato, corrija um problema existente e não gere uma série de outras falhas. Então, já que estamos aqui na Europa, e o DMA, que é o Digital Markets Act, ele serviu como inspiração do PL 2668 do deputado João Maia, e eu acho que os acadêmicos europeus são os primeiros a admitirem e a dizerem que o DMA ele não tem como objetivo aumentar a eficiência do mercado. O DMA ele tem como objetivo dois princípios que os europeus chamam de fairness e contestability, ou seja, que os mercados sejam justos e contestáveis, né? Então, a gente não está falando aqui sobre aumentar a eficiência e, necessariamente, repassar essa eficiência para o consumidor a baixar preços. Ao contrário. Tá? Inclusive, o CAD, na Câmara dos Deputados, em uma série de audiências públicas que esteve recentemente, foi um dos primeiros a dizer, e disse isso muito claramente, que o DMA não tem a intenção de abaixar preços, e que o CAD entende que, como o Brasil, é importante refletir se esse é o caminho que nós queremos perseguir. Nós queremos perseguir uma regulação que não necessariamente vai abaixar preço, ou nós temos outras formas de regular, outras formas de endereçar o mesmo problema. Então, é uma escolha legislativa, é importante compreender o que está sendo perseguido, é importante compreender as consequências dessas escolhas. Acho que esse é um dos primeiros pontos. Então, voltando à minha pergunta original, qual é a falha que requer correção? Né? O DMA ele tem dois artigos principais, que são os artigos... É uma legislação que ela é prescritiva. Então, ela tem uma lista de do's and don'ts. O que pode fazer, o que não pode fazer. O artigo 5º e 6º do DMA, que são, essencialmente, os artigos que listam as condutas proibidas, cada um dos incisos do artigo 5º, principalmente, ele pode ser traçado de volta a um caso concorrencial específico, que teve um problema concorrencial concreto, que a Comissão Europeia julgou, e a Comissão Europeia é o equivalente ao CAD. A Comissão julgou, entendeu ter um problema, ou aplicou um remédio, ou multou a empresa. Isso não aconteceu no Brasil. Então, quando a gente faz uma análise de quais são os problemas concretos, concorrenciais das plataformas no Brasil, no CAD, não é possível chegar a essa mesma conclusão. O CAD ainda não, eu digo ainda porque, né, tudo pode acontecer, mas ainda não condenou uma plataforma por um abuso de posição dominante. Acho que esse é um ponto muito importante. Tiveram vários TCCs, tiveram várias investigações, tem várias investigações, mas a pergunta que eu deixo aqui para reflexão é necessária uma regulação ex ante em um momento em que ainda não foi feita uma condenação sequer, ou temos outras formas de endereçar essas preocupações, que são legítimas, né? Então, e aí aqui eu queria falar um pouquinho sobre a lei do CAD. A lei do CAD ela é de 2011, a lei 2529, e ela é uma lei de tipicidade aberta, baseada em princípios e evidências. É sempre bom falar isso para
a sala de juristas, que pelo menos a gente não precisa explicar todos esses termos, né? Então, para verificar um abuso de posição dominante, o que é preciso fazer? Primeiro, você precisa verificar se a empresa tem posição dominante, enquadrar a conduta, aplicar uma série de testes econômicos e jurídicos e, ao final, verificar se essa conduta teve efeitos ou não. Então, é muito diferente de uma regulação ex ante, em que a conduta em si é proibida e não os efeitos dessa conduta. Qual que é a grande, que eu vejo, beleza da lei do CAD? Ela é uma lei horizontal que pega todas as condutas, todos os mercados, e ela pega, inclusive, aqueles modelos de negócio que sequer foram inventados ainda. Essa lei, como eu disse, é de 2011. O artigo que lista as práticas e tem a tipificação é o artigo 36, que é essencialmente uma cópia, um pouco atualizada, mas é uma cópia do artigo 20 e 21 da lei de 94. Então, a mesma lei que está sendo aplicada hoje, os mesmos tipos que estão lá na lei, são os mesmos que foram desenhados em 1994. E ele ainda é atual. Ele consegue pegar do cartel de cimento a um problema de inteligência artificial. E também vai conseguir pegar alguma coisa num modelo de negócio que não foi inventado ainda, que será inventado daqui a 10 anos. Então, acho que isso gera uma economia legislativa imensa. Então, por isso também que a opinião da Meta é que uma legislação que consiga dar conta de coisas que não foram inventadas ainda é o ideal, porque você não vai ter os efeitos de resfriar a inovação. E já caminhando aqui para o final, tem um ponto que é muito importante, que é a questão da eficiência. Então, os mercados digitais, eles são extremamente eficientes. E isso é constatado por meio de estudos econômicos, mas isso é simplesmente um conhecimento geral, porque são empresas muito grandes, que têm economias de escala, economias de escopo. E um dos pontos que uma legislação ex ante tende a excluir, e que o DMA especificamente exclui, é a análise de eficiências. Então, no DMA, não há uma possibilidade da empresa arguir a eficiência de uma determinada conduta. Então, se uma empresa quer dizer que ela faz uma logística integrada porque é mais eficiente, porque reduz custos de transação, o fato de que ela está se autopreferenciando, e isso é proibido, gera um ilícito per se. Então, isso passa a ser uma conduta proibida. A ausência de análise de eficiência para todo um mercado acaba gerando aumento de preço ao consumidor, porque a eficiência nada mais é do que uma forma de você reduzir os seus custos. E se você reduz seus custos, você se torna uma empresa mais competitiva, que consegue oferecer preços melhores. Então, um dos pontos que a Meta acha essencial é manter o foco em análise econômica e análise de eficiência. Isso a gente acha que realmente retirar isso seria uma correção em excesso, em vez de remediar uma conduta pontual. Obrigada. Então, já passando aqui para o meu último ponto. Eu deixo aqui as sugestões da Meta, né, para uma eventual regulação e até mesmo para o debate acadêmico. Primeiro, que a gente foque em uma abordagem flexível, baseada em princípios, para evitar justamente os efeitos inibidores, evitar que a lei tenha que ser atualizada a cada 26 anos, né, como a Lei Geral de Telecomunicações, o doutor Bruno estava comentando. E, segundo, continuar a aproveitar a vasta experiência do CAD na análise concorrencial em mercados digitais. O CAD, embora não tenha condenado, ele tem dezenas de processos em mercados digitais. Então, tem que realmente aproveitar essa expertise do corpo técnico para pensar em como regular. 3, deixar espaço para inovação. Novos modelos de negócios vão surgir. E é importante evitar uma regulação inflexível, que não se encaixe em uma economia que ainda não foi inventada. Por isso, a importância de uma regulação que seja principiológica e baseada em procedimentos.
E, por último, focar em estudo de mercado, análise ex post e análise econômica baseada em eficiências. E aqui eu faço meu último ponto. Embora exista uma preocupação muito grande com os mercados digitais, é preciso lembrar que, se tiver uma regulação apenas para mercados digitais, que aplique testes econômicos diferentes daqueles dos mercados tradicionais, o que pode acabar acontecendo é que a gente tenha dois estados da arte da economia. E isso acaba gerando uma confusão muito grande no nosso mercado como um todo e na regulação econômica. Então, esses são os meus principais pontos. Fico à disposição para a gente conversar. Obrigada. Muito obrigada, Paulo Farani. Agora já passo a palavra ao nosso ministro Vinícius. Bom dia a todos e todas. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite, presidente Beto Simonetti, e dar os parabéns pelo excelente evento que vocês organizaram aqui em Frankfurt. Acho que nada mais razoável do que, no momento que a gente está vivendo de grandes transformações no mundo, a gente se alimentar um pouco de debates num ambiente, de uma cidade que praticamente foi responsável pela organização de um instituto de pesquisa tão importante para o pensamento ocidental, que é a Escola de Frankfurt. Eu até acho, sem forçar muito a mão, que o debate sobre teoria crítica tem um pouco a ver com a discussão que a gente tem aqui hoje, mas como não é um seminário de filosofia ou de teoria social, eu vou tentar me ater aqui um pouco ao tema. Eu acho que todos vocês sabem, eu tenho uma história de vida que passa pelo mundo da defesa da concorrência e agora na CGU entra no mundo da integridade, do debate sobre enfrentamento à corrupção, transparência e assim por diante. Eu acho que esses dois temas se conectam muito quando a gente está falando de economia digital. E é o que eu vou tentar, o meu argumento vai ser tentar provar que isso é um fato, que isso é uma verdade. O Bruno mencionou a lei de telecom, falou de 1997. Por coincidência, eu estava lendo um texto de um professor de Michigan, chamado Robert Axelrod, que escreveu 2 livros monumentais, um que chama A Complexidade da Cooperação e o outro que chama Evolução da Cooperação. Ele é um cientista político que estuda muito cooperação, teoria dos jogos, um herdeiro do John Nash. E, em 1997, ele escreveu o seguinte, eu vou fazer uma tradução livre aqui. No futuro próximo, as comunicações eletrônicas vão permitir desenvolver padrões de interação que são escolhidos, ao invés de impostos pela geografia. Se indivíduos são ligados randomicamente, pode-se esperar uma substancial convergência ao longo do tempo. O caso mais provável é que essas interações serão baseadas na autosseleção. Pessoas vão tender a interagir com outros que já são bastante semelhantes a eles em dimensões bem relevantes. Uma aplicação do modelo de autosseleção pode resultar numa tendência ainda mais forte na direção de uma convergência local e na direção de uma polarização global. Só que a convergência local aqui não vai se basear na geografia, mas nos padrões emergentes, mais ou menos, de comunicação baseados em convergências mentais, né, em like-minded communication. As implicações para resolver essas tensões inerentes numa sociedade multicultural serão problemáticas. É um modelo desenvolvido em 1997 que quem tem alguma pretensão teórica aqui, ou de ser teórico, vai entender o que esse cara alcançou em 1997. Né? O que um teórico pode querer mais do que simplesmente acertar sobre o futuro.
né? Ele, em 1997, desenvolveu, a partir de um modelo de cooperação de teoria dos jogos, e ele chegou a essa conclusão. A questão que acho que se coloca, e é bem interessante, é que desafios essa constatação nos gera. Ou o que a gente tem que, como a gente tem que lidar com isso, né? Do ponto de vista de regulação econômica ou de teoria econômica, um tipo de modelo de negócio ou de desenho de determinado mercado que gera esses efeitos que o Axelrod mencionou, do ponto de vista econômico, ele é um diagnóstico neutro, né? Qual é a preocupação do ponto de vista econômico se você tem uma convergência nos padrões que ele mencionou ou não, né? Você precisa inserir uma discussão valorativa aqui nesse debate para saber se esse caminho, do ponto de vista sociopolítico ou de organização da sociedade, é positivo ou não. Então, ao você fazer essa análise, você pode chegar à conclusão de que um desenho de mercado como esse, baseado nessa lógica que ele mencionou, pode levar àquilo que a gente chama de race to the bottom, né? Uma concorrência que gera um ciclo vicioso e não uma concorrência que gera um ciclo virtuoso. Um modelo de mercado que gera um ciclo vicioso e não virtuoso. Vejam que isso não tem, como a Paula mencionou, nada a ver com um debate sobre se aquele mercado é mais eficiente daquele jeito ou não, né? Significa você inserir na discussão concorrencial elementos que normalmente são vistos como extra-concorrenciais. E não tem como você fazer esse debate sem se conectar com um debate de regulação que não é necessariamente econômico ou tradicionalmente visto como econômico. Essa noção de... E qual que é, eu acho que é importante fazer um registro histórico aqui para a gente contextualizar um pouco. Essa noção de race to the bottom, do ponto de vista de aplicação à concorrência, ela não é uma noção nova, né? Ela surge pela primeira vez no próprio desenvolvimento do capitalismo e da sociedade industrial. E ela estava atrelada a um conceito que se desenhou lá na década de 20 do século passado, ou seja, há 100 anos, de concorrência ruinosa. O que é esse conceito de concorrência ruinosa e o seu contexto histórico? Bom, nós tínhamos uma situação em que os padrões tradicionais de concorrência perfeita já não se aplicavam à realidade, né? A ideia de muitos consumidores, muitos produtores, de simetria de informação, nada disso já se aplicava ao mundo real, né? A gente já vivia ali um fenômeno de economias de escala muito grande, na transição para uma sociedade da segunda revolução industrial, fenômenos de economia de escopo também, em que as plantas produtivas com escalas mínimas viáveis eram muito grandes e que a tendência ao oligopólio era razoável. Os serviços de infraestrutura se desenvolvendo, tudo aquela história que a gente conhece bem. Primeira coisa que aconteceu, como a prática não se encaixava exatamente na teoria, qual que foi a reação inicial? A reação inicial é simplesmente dizer, bom, a prática talvez esteja errada, a gente precisa fazer a prática se adequar à teoria. A primeira reação foi criar esse conceito de concorrência ruinosa e, num primeiro momento, dizer, olha, a gente tem que evitar que isso aconteça. E a ideia de concorrência ruinosa estava ligada a essa noção de grandes empresas e monopólios. Então, a gente precisa evitar que isso aconteça, mais antitruste. Mais intervenção antitruste tem que ser feita. Como a intervenção antitruste ela é pontual e eventual, como mencionou a Paula aqui, e, obviamente, não ia dar conta de um problema, de uma realidade que se impõe, a discussão passou a ir mais no caminho da regulação econômica, de identificar falhas de mercado,
né? E vejam que a noção de falha de mercado está muito associada à ideia de um mercado que não falha, né? Então, a falha é um desvio em relação a uma teoria econômica que prevê a ideia de concorrência perfeita. Então, você regular um mercado com base na noção de falhas de mercado já significa você assumir como pressuposto que existe um padrão perfeito de competição que você deve alcançar e que não está naquele mercado, mas que você deve, via regulação, conquistar, né? E tem um terceiro modelo, que no fundo se impôs, que é uma ideia de que, olha, talvez não tenha nada errado com esses mercados. Talvez onde nós não estejamos vendo concorrência, exista concorrência. Ela só não existe dentro desses padrões. Então, a gente precisa criar conceitos para lidar com isso e para entender que é assim que o mercado vai funcionar. E esses conceitos são criados. A noção de concorrência oligopolística, de concorrência monopolista, a ideia de... Começam a surgir, enfim, os modelos baseados no surgimento da economia industrial, da organização industrial. Começam a surgir os modelos também baseados em teoria dos jogos, em oligopólios e assim por diante, ou seja, a teoria começa a tentar dar cabo daquela realidade para descrever aquela realidade, para tentar entender como é que aquela realidade funciona, né? E as questões relacionadas às falhas na forma da organização dessas indústrias, elas deixam de ser vistas como um problema da indústria em si e passam a ser vistas como um problema da sociedade. Os efeitos, eventualmente, perversos dessas estruturas, digamos, bastante concentradas de poder de mercado, vistas, de certo modo, como inevitáveis. Qual a resposta que se dá para isso? Qual a resposta que a sociedade deu para isso ao longo do século XX? A resposta ela aconteceu a partir de um conceito também desenvolvido por um professor americano chamado John Kenneth Galbraith, que é o conceito de poder compensatório. Qual que é a tese dele? A tese dele é a seguinte, de que se de um lado eu tenho uma estrutura concentrada e oligopólios que se organizam na indústria, essa estrutura ela é verticalizada, ou seja, normalmente são grandes indústrias dentro dessas etapas, de algumas etapas da cadeia produtiva que organizam as cadeias produtivas como um todo. E o jeito de você compensar eventuais efeitos negativos disso sobre preço e quantidade de produtos no mercado, porque se você tem um poder econômico concentrado, você tem menos quantidade de produto, é você fortalecer os poderes compensatórios. O poder compensatório que o Estado pode exercer e o poder compensatório dos trabalhadores. Não é à toa que, nesse processo, durante esse período todo, a gente tem a formação do estado de bem-estar social no mundo e o fortalecimento dos sindicatos que exerciam, dentro desse poder de barganha, a sua capacidade de extrair uma parte dessa renda que as empresas obtinham. Qual que é a questão? Eu acho que a questão que se coloca hoje, talvez, em face da economia digital, é que nós talvez ainda não tenhamos encontrado onde esses poderes compensatórios residem. E talvez o papel que o Estado possa exercer de algum modo no debate regulatório seja exatamente construir uma agenda que permita o surgimento desses poderes compensatórios, desses poderes de barganha dentro do processo de organização dessa indústria como um todo. Indústria no sentido amplo do termo. Só que esse desafio, talvez porque a gente esteja vivendo ele hoje, ele é um desafio muito maior do que o desafio da economia industrial, né? Do processo de industrialização. E aí eu acho que algumas questões aparecem aqui, né? Primeiro, pelas características da economia digital, que todo mundo já conhece, né?
Segundo, pelo fato de que a competição na economia digital é uma competição muito baseada em algumas dinâmicas que se alternam com muita velocidade. A ideia de ecossistema, de plataformas, de escala de dados, e, enfim, todas essas questões que fazem muitas vezes com que esses mercados em vários setores tombem. A ideia de que você normalmente não vai conseguir desbancar uma plataforma que tem 90% de market share no mesmo mercado fazendo a mesma coisa que ela. Você vai ter que fazer algo diferente. E você não pode pressupor que aquela plataforma chegou àquela posição de mercado pelo simples fato dela estar abusando do seu poder econômico. Em muitas situações, elas chegaram nessa posição de poder de mercado provavelmente porque inventaram alguma coisa, fizeram algum processo inovador que gerou algum nível de sensação de bem-estar nos consumidores, que gerou essa aderência e esse efeito de rede que a gente conhece que existe nas plataformas. De modo que a busca por uma discussão sobre poder compensatório aqui não passa necessariamente por um debate sobre como diminuir o market share dessas empresas. Provavelmente diminuir simplesmente o market share das empresas não necessariamente vai gerar mais concorrência ao longo do tempo. E aí tem um terceiro fator, que eu acho que é bem importante, que é o insumo que a gente está tratando aqui. E a importância desse insumo para a nossa vida democrática, para a nossa vida em sociedade. Nós estamos falando basicamente de modelos de mercado que se baseiam em engajamento, mas cujo insumo para que esse engajamento exista é a informação. E esse insumo, informação, embora a informação seja um bem comum, um bem que talvez não precisasse ou não pudesse ser apropriado por uma pessoa só, o fato é que essa dinâmica de engajamento e de formação desses efeitos de clube, digamos assim, entre grupos sociais específicos, faz com que a informação tenha um valor específico para aquelas pessoas. E nem toda a informação tem o mesmo valor para todo mundo. E aí é muito difícil, do ponto de vista regulatório, lidar com isso. Porque quando eu estou lidando com falha de mercados tradicionais, eu estou normalmente lidando com questões de quantidade e preço, que é algo muito fácil de você associar com o bem-estar do consumidor. A noção de bem-estar do consumidor ela não está necessariamente atrelada à quantidade em preço, mas é uma proxy que se faz porque é um valor objetivo. Dá para assumir em qualquer modelo que o consumidor quer um preço menor. Quando você faz a discussão sobre informação, você não pode necessariamente assumir pressupostos específicos sobre a informação. A gente precisa assumir do ponto de vista regulatório e do ponto de vista da organização da vida social que a informação tem que circular e a informação que tem que circular é a informação mais íntegra possível. Mas isso como um valor externo à regulação econômica. E que impacto que isso tem na regulação, para finalizar? O impacto que isso tem na regulação é que a regulação a partir dessa lógica, ela tem que ser uma regulação baseada numa ideia de sistema, ela tem que assumir uma dimensão sistêmica, ela não pode assumir que só alguns players vão se submeter a essa regulação, porque, afinal de contas, a gente está falando de danos causados por informações inverídicas, por fake news e coisas desse tipo, que atingem a sociedade como um todo. E essa regulação provavelmente também vai ser uma regulação processual. Ela vai ser uma regulação que vai viabilizar um processo de conhecimento sobre como as plataformas interagem, como as plataformas organizam o seu modelo de negócio. E, no fundo, ela vai ser uma regulação baseada na ideia de integridade.
Uma regulação baseada na ideia de que as empresas têm que estruturar sistemas de integridade para garantir uma construção de um ambiente informacional saudável, sadio, não porque, do ponto de vista da regulação econômica, necessariamente é o melhor ambiente, mas porque, do ponto de vista da organização da vida em sociedade, é a forma que a gente tem para criar esses poderes compensatórios. Porque, no fundo, esses poderes compensatórios, nesse ambiente que a gente vive, eles estão atrelados à capacidade da sociedade exercer algum tipo de controle social sobre o processo de inovação e de dinâmica competitiva nesses mercados. E aqui eu encerro um pouco, até fazendo essa alusão à teoria crítica, né, porque toda a discussão sobre teoria crítica ela surge com uma ideia muito simples, né, de que a teoria não deve existir só para descrever a realidade, né. A teoria que descreve a realidade é uma teoria parcial, porque, ao descrever a realidade, ela não está descrevendo o potencial que aquela realidade tem em termos de transformação, em termos de reorganização da vida, por exemplo, numa determinada sociedade. Por isso que ela é parcial. E a crítica é exatamente viabilizar esse potencial, identificar esse potencial. No caso concreto aqui, sem esse tipo de regulação, sem a capacidade da sociedade lidar com esse processo e entender como isso funciona e conhecer a dinâmica desses mercados, a gente não vai conseguir identificar os nossos potenciais, né, de fortalecimento de um ambiente democrático e saudável. Então, eu acho que é disso que, no fundo, se trata aqui, né? Tentar achar uma equação que seja razoável para o desenvolvimento de mercados, para que a inovação continue acontecendo, para que novos produtos, novos serviços sejam colocados à disposição da população e, ao mesmo tempo, garantir que a sociedade tenha algum controle, no bom sentido, sobre os efeitos sociais, econômicos e políticos que decorrem desses processos, né? A gente sabe que as inovações são sempre bem-vindas num sistema capitalista, mas elas só são bem-vindas mesmo quando a sociedade consegue se apropriar e disseminar os benefícios dessas inovações para todo o corpo social e não só para alguns poucos. Eu acho que é disso que se trata aqui e acho que a gente está no meio de um debate que está acontecendo no mundo inteiro. O Brasil está super envolvido nisso. A Paula mencionou aqui, né, enfim, o Bianco também, as discussões que estão acontecendo nos setores. Dentro desse contexto, e para terminar, acho que tem placas tectônicas se movendo, Bianco, em relação às empresas que se articulam dentro desses setores, né? A gente tem que tomar muito cuidado nesse processo para não transformar esse debate num debate entre a charrete e o carro, entre a luz a gás e a luz elétrica, né? Porque se a gente colocar as coisas nessa dimensão, a gente vai ter um problema. A gente vai ter um problema porque esse debate ele muitas vezes é colocado assim, né? Quando veio o Airbnb, os hotéis falam, não pode o Airbnb porque é concorrência desleal com os hotéis. Táxi e Uber. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque essas inovações elas chegam. Agora, fretamento de ônibus com empresas de ônibus tradicional. E a discussão é sempre baseada numa ideia do fardo regulatório, né? Os incumbentes falando, olha, tem regulação demais sobre mim, e esse pessoal está chegando com uma inovação, com coisas novas, e eu não dou conta disso porque tem uma regulação muito grande sobre mim. Mas essa regulação que existia não impedia de inovar também, né? Regulação também dá conforto, também dá proteção, né? Então, a gente tem que ter um cuidado de achar um equilíbrio nesse debate do ponto de vista da regulação econômica também,
para a gente não correr o risco de parecer que a gente está negando realidades e negando as possibilidades de inovação, de surgimento de novos produtos e serviços. Eu acho que o papel das agências reguladoras aqui é muito importante. Acho que elas têm que discutir isso com muito cuidado, né? Mas sabendo que as indústrias e os setores estão mudando, estão se alterando com uma radicalidade muito grande e que isso vai ter impacto, sim, sobre as empresas reguladas. É impossível que não tenha, né? E a questão é saber onde que a gente coloca o debate sobre regulação econômica e falhas de mercado no sentido tradicional e onde a gente coloca a discussão a partir de outros valores que não vão se enquadrar tradicionalmente dentro dessa lógica de falhas de mercado, que é como eu vejo uma parte razoável do debate sobre disseminação e integridade da informação hoje. É isso, obrigado. Muito obrigada, ministro Vinícius de Carvalho. Agradeço, né, em nome de todos, as palavras. E eu acho que aqui nós tivemos, talvez, pontos de vista um pouco diferentes, mas convergentes, que eu acredito que todos entendem a necessidade de uma regulação, mas também uma regulação que não prive a inovação, que permita que haja segurança jurídica para que as empresas possam atuar, né? E declaro encerrado esse painel e passo os certificados para os participantes. E agradeço a todos e até o próximo painel.